Bom, dando continuidade à parte do estudo da dilatação térmica, então nós vamos ver dilatação volumétrica, né? Dentro ainda da dilatação dos sólidos. Eu desenhei aqui um cubo, poderia desenhar qualquer outro, um paralelepípedo, uma esfera, né? Então, é interessante que a gente saiba calcular, por exemplo, o volume dos sólidos, né? Como é que se calcula o volume de um cubo? Como é que se calcula o volume de uma esfera? O volume de um paralelepípedo, né? A geometria espacial trata disso. Todos os livros de matemática trazem, né, as expressões que permitem calcular o volume dos sólidos. Tá? Vamos começar com um sólido relativamente simples, que é um cubo, e vamos estudar a dilatação volumétrica. Então, em azul aqui, nós temos um cubo numa temperatura inicial T0, com volume V0. Eu aqueço esse cubo, as dimensões dele variam, então eu tenho o desenho desse cubo vermelho aqui, né? Que vai alcançar um volume final V quando a temperatura aumentar para T. Então eu tenho aqui uma dilatação volumétrica, que vai ser a diferença entre o volume final e o volume inicial do cubo. A dilatação, aqui eu botei superficial, mas não é superficial. A dilatação volumétrica, é diretamente proporcional ao volume inicial, diretamente proporcional à variação da temperatura. Variação da temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. E também depende do material que constitui o corpo. Essa dependência fica caracterizada pelo coeficiente de dilatação volumétrica, representada pela letra grega gama. Gama é 3 vezes o alfa, 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Como eu disse anteriormente, existe uma tabela para coeficiente de dilatação linear, alfa. Então eu consulto a tabela e, se eu quero coeficiente de dilatação volumétrica, basta multiplicar por 3. Então a dilatação volumétrica, ΔV, é igual a V0 vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Aqui eu tenho um problema. Um cubo de aresta 10 centímetros, a aresta é no encontro de duas faces. Essa medida aqui é a medida da aresta. Então eu tenho o vértice do cubo, do encontro de 3 arestas. Esse ponto aqui é o vértice, por exemplo. Esse ponto é vértice, esse ponto é vértice, esse ponto é vértice. Eu tenho a aresta do cubo, essa medida, entre 2 vértices consecutivos, no encontro de 2 faces. Tá? Então, aquela medida ali é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui, ó. Isso aqui é os 10 centímetros. Tá? Medida da aresta. Quando o cubo se encontra a menos 10. Considerando que o cubo é de aço e o coeficiente linear de dilatação linear do aço é 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, e que sua temperatura aumenta para 40 graus Celsius, determine o coeficiente de dilatação volumétrica. Primeira coisa é calcular o coeficiente de dilatação volumétrica. Vou usar isso aqui, né? Pegar o alfa e multiplicar por 3. A variação de temperatura. Vou pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Não tem 2 temperaturas aqui? Sim. Quem é a temperatura inicial? Menos 10. Quem é a temperatura final? 40. Então só fazer uma menos a outra. A dilatação volumétrica. Aí eu vou usar essa expressão. Dilatação volumétrica é o V0. Eu tenho V0? Não. Eu tenho que calcular a partir da aresta. Como é que se calcula o volume de um cubo?
É a aresta elevada a 1 cubo. Basta multiplicar A vezes A vezes A. Tá? É o valor dado ali, 10 centímetros, vezes 10 vezes 10. Tá? O volume de um cubo é a aresta elevada ao cubo. E o volume final. O volume final vem dessa aqui, né? Eu quero calcular esse V. Basta pegar o V0, que eu passo para cá somando, né? E somar o ΔV que eu calculei na letra C com essa expressão aqui. Certo? Então, passo a passo. Calculo o coeficiente de dilatação, volumétrico, calculo a variação de temperatura, calculo o ΔV, com o ΔV e o V0 conhecido, calculo o V. Alguma pergunta até aqui? Então, continuando aqui, um cubo de aresta 10 centímetros. Aresta é essa medida aqui entre dois vértices, ou no encontro de duas faces. Isso aqui mede 10 centímetros. Então, A igual a 10 centímetros. Encontra-se a menos 10 graus Celsius. Menos 10, temperatura inicial. Considerando um cubo de aço, e o alfa do aço é 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, são valores tabelados para diversos tipos de materiais, e que sua temperatura aumenta para 40 graus Celsius, temperatura final, determine o coeficiente de dilatação volumétrica. Quero calcular o gama. Letra B, a variação de temperatura. Quero calcular o ΔT. Letra C, a dilatação volumétrica. Quanto dilatou? ΔV. E o volume final do cubo. Gama é igual a 3 vezes alfa. Então eu tenho os valores de alfa tabelado. E o gama vai ser 3 vezes 12 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. 3 vezes 12, quanto dá 3 vezes 12? 36 vezes 10 na menos 6 graus Celsius. Não precisa colocar em notação científica isso aqui, tá? Pode deixar assim mesmo. Certo? ΔT vai ser T menos T0, 40 menos o menos 10. 40 mais 10, menos o menos mais. 50 graus Celsius. ΔV. Para calcular o ΔV, eu tenho que calcular o V0, o volume inicial do cubo. O volume do cubo é a aresta elevada ao cubo. 10 centímetros elevado ao cubo. Isso aí vai dar 10 na 3 centímetros cúbicos. Ou 1000 centímetros cúbicos. Eu vou deixar como 10 na 3. Vocês vão ver o porquê agora. ΔV igual a 10 na 3, que é 1000, né? Vezes 36 vezes 10 na menos 6 vezes 50. ΔV. Faço essa multiplicação. Quanto que dá? 36 vezes 50. 1800. Vezes 10 na menos 3. Eu tenho que deslocar a vírgula 3 casas para cá. Porque aqui é menos 3, né? Correto? Então, ΔV vai ser 1,8 centímetros cúbicos. V vai ser o V0, que é 1000. Ah, da onde saiu 1000? 10 vezes 10 vezes 10, 1000 centímetros. Eu usei o 10 na 3 para facilitar o cálculo aqui. Vou usar 1000 para facilitar o cálculo aqui.
mais 1,8. 1001,8 centímetros cúbicos. Repetindo, eu tenho aresta com aresta. Eu calculo o volume do cubo. É 10 centímetros ao cubo, é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Então, eu deixei 10 na 3 aqui para calcular aqui, ó. Aí eu faço operações com potências de 10. Tá? Calculei o coeficiente de dilatação volumétrica, calculei a variação de temperatura. Terceiro passo, volume. Quarto passo, a variação do volume, que é a dilatação volumétrica. Quinto passo, o volume final. Alguma pergunta?